Comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional e obrigatória de bens. Você sabe a diferença entre cada um desses regimes? Quando optar por cada um deles? Quais são os impactos no seu patrimônio quando ocorre o divórcio ou a sucessão? Bem-vindos ao Wealth Planning Essentials Talks, uma série para deixar você por dentro de temas como família, tributação, filantropia, governança familiar, sucessão e muito mais. Eu sou o Márcio Renato, superintendente de Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank. Estou aqui hoje com o Luiz Kignel, sócio do PLKC Advogados, e com a Poliana Simas, especialista do time de Wealth Planning. Obrigada pelo convite, Márcio. Obrigada, Kignel. Estamos começando mais um episódio da nossa série Papo de Família. E, dessa vez, vamos falar sobre um assunto bastante importante que impacta diretamente a vida, os negócios e o patrimônio de todo casal: a escolha do regime de bens. Para começar o nosso papo de hoje, gostaria que você, Kignel, nos explicasse quais os regimes de bens disponíveis e quais as diferenças existentes entre eles. Vamos lá. Bom, temos vários regimes, mas dando assim, um overview do que a gente tem, nós temos classicamente o regime da comunhão total de bens, onde há um único patrimônio, dele e dela, o que inclui os bens recebidos durante o casamento, doação e sucessão, tudo é uma universalidade. Esse é o regime da comunhão total. Na outra ponta, você tem o regime da separação total, onde cada um tem o seu patrimônio pessoal separado. Vamos ver depois que eles podem ter coisas juntas, mas na análise, né, tem o patrimônio dele, tem o patrimônio dela, que não se comunicam durante o casamento. O regime da comunhão parcial, que é o mais clássico, né, que era, pelo menos, o mais clássico, você tem três regimes. Você tem o regime da noiva antes de se casar, você tem o regime do noivo antes de se casar, tem o regime do casal após o casamento. Ele é confuso porque o regime o patrimônio individual, patrimônio privativo, patrimônio particular de cada um, no decorrer do casamento por comunhão parcial, tende a se misturar, né? Então você tem patrimônio individual que tende a ficar patrimônio comum. Mas ele tem, na verdade, na sua validade, o que é comum. É o que nós recebemos por trabalho, né? A título oneroso durante o nosso casamento. Heranças e doações recebidas durante o casamento não comunicam. Temos um outro regime, que é o regime da participação final nos aquestos, que é um regime que não pegou no Brasil, não pegou. Então, vou passar rapidamente, é um regime onde nós podemos ter patrimônio separado durante o casamento, ele está separado, né? E na hipótese de divórcio ou sucessão, ele é somado e dividido. Eu costumo dizer que é um regime onde, quando estamos juntos, o patrimônio é separado. Quando nos separamos, o patrimônio fica junto. Então, é um regime confuso, aqui não pegou, né? E tem, por fim, pois vamos falar disso, o regime da separação obrigatória de bens, que é uma imposição legal para quem se casa após os 70 anos de idade e faz uma diferença com o regime da separação total. Só para complementar, esse regime de bens vale para casamento civil e união estável. Falamos sempre dos dois institutos. Perfeito. Kignel, é bem comum que as pessoas confundam os efeitos do regime de bens na sucessão e do que acontece quando o casal se separa, seja pelo divórcio ou pela dissolução da união estável. Você poderia comentar quais são essas principais diferenças na sucessão e no divórcio? É muito importante isso, porque no regime da separação total de bens, que é feito por um pacto antinupcial ou pacto de conviventes na união estável, na hipótese de dissolução do casamento ou da união estável, pela opção do casal, não há partilha, porque não formamos patrimônio comum. Mas, na sucessão, aquele cônjuge ou companheiro excluído do patrimônio, ele é incluído com direitos hereditários. Então, realmente ficou uma confusão, né? Onde o cônjuge ou companheiro não tem direito se eu terminar a relação, mas se meu companheiro ou cônjuge falecer, eu passo a ser um herdeiro necessário de uma parte do patrimônio. Tem uma regra, né, onde o herdeiro necessário participa obrigatoriamente, concorrendo com filhos comuns ou não comuns, ou sem filhos concorrendo com os ascendentes do cônjuge falecido. Vamos ver isso depois. Mas o que importa é dizer que há uma diferença, porque se eu me divorciar, eu não partilho nada. Se eu suceder a minha esposa, eu tenho um direito sucessório, o que cria uma confusão.
Obrigado, Kignel. É muito comum a gente se deparar com uma frase que ninguém se casa pensando em separar. Mas é preciso lidar com essa hipótese, pois as relações estão cada dia menos longevas, né? Como é possível que um casal consiga conciliar os interesses comuns e a necessidade de proteção do patrimônio individual? E é difícil mesmo, porque o casal se casa com uma idade normalmente mais jovens, ainda com um projeto de vida futuro, e existem alterações por N fatores. Fatores que você controla ou fatores externos. Uma mudança de emprego que te obriga a mudar de país, questões de sucessão familiar, que você pode se ver com patrimônio ou com dívidas, né? Tem os dois lados, né? E a própria maturidade que o casal alcança na sua relação. O pacto antinupcial, que é feito por regime da separação total, ou no regime da comunhão total, porque sem pacto eu caio na comunhão parcial, mas falando em separação total, ele permite um diálogo entre as partes, onde você elege o regime da separação total, mas faz um regime híbrido. Ou seja, nós queremos a separação total, mas elegemos certas situações em que nós poderemos ter patrimônio comum. De qualquer maneira, o regime da separação total não impede formar patrimônio comum. Eu posso comprar com a minha esposa ou com a minha companheira, ela pode me doar. Então, tem como, até uma questão tributária, mas eu posso ter patrimônio comum comprando junto ou por liberalidade. Mas eu também posso ter uma regra no pacto de separação total, por exemplo, elegendo que determinado bem imóvel, determinada conta bancária, determinada aplicação será sempre comum aos dois que ali for depositado. Então, tem maneiras de você conseguir controlar. E é importante dizer que isso acontece tanto que o novo Código Civil recepcionou a hipótese de modificação do regime de bens, que antes era impossível no direito brasileiro. Então, hoje o casal pode mudar o regime de bens, tanto para comunhão, né, quando entenderam que essa separação foi uma medida precipitada e ineficaz, ou da comunhão ir para a separação quando um dos dois passa a ter muito risco patrimonial. Casamos em comunhão, temos patrimônio comum, por uma razão A, B ou C, o meu companheiro, o meu cônjuge está numa operação e que ele se expõe muito economicamente, eu não quero correr esse risco, não quero terminar o casamento, então a gente muda o regime de bens e vai para a separação total. Então, as pessoas, na verdade, não são mais felizes ou mais infelizes pelo regime que elas optam, né? É óbvio que na dissolução tem um reflexo relevante, mas tem que ser analisado no caso a caso. E falando em novidades, né, no direito de família, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que o regime obrigatório da separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. Qual a sua opinião, Kignel, sobre essa mudança? A opinião que eu formei a toda dentro do escritório é que é uma mudança muito salutar. Esse regime da separação obrigatória, ele tinha, na verdade, a idade de 60 anos, né? Hoje passou para 70 anos. O que se diz hoje em dia é que as pessoas aos 70 não têm que estar proibidas ou inibidas de se desejarem formarem patrimônio comum, né? Ele existia por conta da história do golpe, né? Que acontece, né? Eu estou na profissão há 40 anos, já vi de tudo. Então, realmente, acontecem situações em que uma pessoa, ele ou ela, casam com alguém mais velho e que tem muito patrimônio e parece aos olhos de quem não está, né? De que isso indica um interesse patrimonial escuso. Pode acontecer. E essa que era a proteção. Mas o casal tem que ter o direito de optar em não estar neste regime. Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu acertadamente é que você pode manter o regime da separação obrigatória, mas se desejar, por escritura pública, você altera e vai para separação total, porque você passa a ser herdeiro, porque na separação obrigatória você não é herdeiro, e você vai para o regime da comunhão parcial, se assim desejar. No fim do dia, a lei não consegue ser justa o tempo todo. Eu digo que o judiciário, ele termina problemas. Eu não sei se ele faz justiça no bom sentido da palavra. A gente quer do judiciário justiça, mas talvez é exigir muito do judiciário, né, em litígios. Então, eu acho que as pessoas têm que estar bem orientadas e escolher bem os seus regimes patrimoniais, porque isso tem um reflexo muito grande. Kignel,
Antes, os pactos antinupciais, eles tratavam basicamente da escolha do regime de bens. O que evoluiu do antes para o agora? Nós tivemos uma abordagem maior dos pactos antinupciais, permitindo que as partes se relacionem com muita coisa. Há poucos dias veio uma consulta ao escritório, fazendo um pacto antinupcial, que a moça pediu que, na hipótese de rompimento da relação, ela ficar com o cachorro. Eu achei muito justo. Né? Ela falou, não, o cachorro é meu, tem 6 meses, nós vamos ficar juntos anos, amanhã a gente vai terminar, não quero problema. Se terminar, e está no pacto. Né? Então tem muita coisa nova que as pessoas vão demandando. Para separação total, nós também temos visto casos em que aquela parte que é mais abonada, homem ou mulher, porque hoje todo mundo é a mesma coisa, passou hoje esse tempo de que era o homem que sustentava, isso é século passado. Acontece muito em que eu caso no regime da separação total, mas diz, olha, eu queria ter uma garantia, porque o caso da separação total, né, você tem mais do que eu, você me dá um padrão, a gente segue junto, amanhã eu tenho que seguir você porque você mudou de país, eu paro de trabalhar e depois você termina e eu fico sem nada. Né? Então hoje nós fazemos algumas redações em que você cria uma... Não sei se o termo é uma compensação, eu uso a palavra reconhecimento. Acho que é um termo melhor, né? Eu tenho um reconhecimento ao meu cônjuge, ao meu companheiro, que está comigo nessa empreitada familiar e que, por uma razão, não vai poder exercer atividade laboral, não deseja exercer. Né? Então, olha, a cada ano, né, eu te faço uma doação. Né? E consta isso, eu te faço uma doação por liberalidade. E você vai construindo um patrimônio pessoal que, na hipótese indesejável da gente terminar, você está seguro. Há outras situações também, que a gente já redigiu, porque é uma demanda, da traição. Então, acontece de casos em que se coloca que se houver traição, né, existe já uma penalidade. Né? Você está trazendo a relação adulterina para o lar. Não, eu estou respeitando a decisão de um casal que maduramente entende que numa relação longeva podem acontecer problemas nesta relação e eu quero proteger aos dois. Então, você monetiza não a relação adulterina, você monetiza a preservação da pessoa que se sentir largada, que se sentir solitária e que se sentir perdida no rompimento de uma relação. Importante dizer que eu faço essas atribuições em outro documento. Porque o pacto antinupcial eu apresento no clube, eu apresento no banco, quando eu vou comprar um imóvel na construtora, e é uma relação muito pessoal. Então, essas cláusulas que eu comentei agora, até a do cachorrinho, eu coloco num outro documento. A gente faz a escritura pública antinupcial para eleger o regime da separação total, se for o desejo, e estas outras condições debatidas entre o casal, a gente faz um documento declaratório em separado. Ótimas considerações. Esse tema é muito extenso. Passaríamos aqui horas tratando desses assuntos e das possibilidades dentro dessas relações. Obrigado pela participação, Kignel. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado, Poliana. Obrigada, Márcio e Kignel. E você continue nos acompanhando. Nos próximos episódios teremos muitos outros temas que impactam no seu planejamento e no seu patrimônio. Até breve.